Hemorragia uterina disfuncional. As melhores opções de tratamento. Sangramento uterino anormal. Tratamento. É importante deixar seu médico saber se você tem sangramento uterino anormal. Há muitas maneiras de ajudar a tratá-lo. Sangramento geralmente pode ser controlada com medicamentos para reduzir o sangramento ou terapia hormonal para parar ou regular a menstruação. O tratamento cirúrgico é reservado para hemorragias que não podem ser controlados com a medicina ou terapia hormonal. Hemorragia uterina aguda grave. Hemorragia uterina grave é geralmente tratada em caráter de urgência com um curso curto da terapia com estrogênio de alta dose. Se isso não é eficaz em casos raros, uma dilatação e curetagem, DIC, pode ser feito para limpar o útero de tecido. Quando necessário, uma transfusão de sangue é usado para restaurar rapidamente o volume de sangue necessário. Se for tratado por hemorragia uterina grave, você e seu médico podem então escolher um tratamento que é seguro para o longo prazo. Sangramento uterino em curso. Sua idade, a causa de sua condição, e quaisquer planos futuros para a gravidez irão impactar as escolhas de tratamento disponíveis para você. Se você é um adolescente, você pode esperar seus períodos para se tornar mais regular como o seu corpo amadurece. Você pode optar por esperar e ver se seus períodos tornam-se mais regular. Se você precisa de tratamento, o médico pode prescrever progestina ou pílulas anticoncepcionais para regular seu ciclo. Se você não está ovulando regularmente, é difícil prever quanto tempo o sangramento anormal vai durar até que você parar de ter períodos completamente. Menopausa. Se você precisa de tratamento, o médico pode dar-lhe a terapia hormonal, tais como pílulas anticoncepcionais ou um DIU hormonal, para regular seu ciclo. Se você não tem futuro engravidar planos e tem sintomas graves, você pode optar por tratamento cirúrgico para remover o útero, esterectomia, ou destruir o revestimento do útero, endometrioablação. Se você está ovulando regularmente, tem sangramento anormal, e pretende engravidar no futuro, converse com seu médico sobre as suas opções de tratamento. Dependendo da causa da sua hemorragia, ele ou ela pode recomendar tratamentos como a progestina ou pílulas anticoncepcionais ou uma histeroscopia para remover pólipos ou miomas. Se você não tem planos futuros de gravidez, você pode considerar a ablação endometrial ou histerectomia se outro tratamento não ajuda. Provoca a hemorragia uterina disfuncional. Existem dois tipos de hemorragia uterina disfuncional. Anovulatórios não ovulando, causada por um baixo nível do hormônio progesterona. A progesterona é necessária para o ovário regularmente para libertar um ovo, ovulação, bem como para regular a hemorragia menstrual. Low progesterona provoca sangramento menstrual irregular e pesado. Este tipo de hemorragia uterina disfuncional é comum antes dos 20 anos e depois de 40 anos de idade, perimenopausa. Durante estes tempos de transição para dentro e fora dos anos férteis, é normal que os níveis de progesterona ser variável. Ovulatória. Como 10% das mulheres que ovulam têm sangramento uterino disfuncional, apesar de ter níveis normais de progesterona e outros hormônios. Nestes casos, não causa efeitos hormonais ou outro pode ser encontrado. Especialistas não compreender totalmente este tipo de hemorragia uterina disfuncional e suas causas. Sintomas de hemorragia uterina disfuncional. Você pode ter hemorragia uterina disfuncional, se você tiver um ou mais dos seguintes sintomas. Sangramento menstrual que ocorre com mais frequência do que a cada 21 dias ou mais distantes do que 35 dias. Um ciclo menstrual normal é de 24 a 35 dias de duração. Sangramento menstrual que dura mais de 7 dias, normalmente de 4 a 6 dias. A perda de sangue superior a 80 ml de cada ciclo menstrual, normalmente cerca de 30 ml.
Se você estiver passando grandes coágulos ou imersão um bloco grande por hora durante 8 horas, a hemorragia é considerado pesado. Categorias de hemorragia uterina disfuncional. A hemorragia uterina disfuncional pode ser dividido em 4 categorias: hemorragia de privação de estrogênio, hemorragias, sangramento de privação progesterona e progesterona avanço bleeding. 4. Estrogênio hemorragia de privação. Este tipo de hemorragia pode ocorrer após a oforectomia bilateral, radiação de folículos maduros, quimioterapia para doença maligna, ou a administração de estrogênio para uma mulher castrados seguido por descontinuação da terapia. Manchado meio do ciclo pode ocorrer secundário à diminuição do estrogênio, que precede a ovulação. Estrogênio sangramento de escape. Este tipo de hemorragia é um resultado da quantidade de estrogênio que está a estimular o endométrio. Os baixos níveis de estrogênio resultado em manchas intermitente que pode ser prolongada, mas geralmente é luz na quantidade de fluxo. Altos níveis de estrogênio por períodos prolongados de tempo resultam em longos períodos de amenorreia seguido por aguda, muitas vezes pesado, sangramento com perda excessiva de sangue. Progesterona hemorragia de privação. A remoção do corpo lúteo, ou administração e, em seguida, a suspensão de progesterona ou progestina sintética resultado non-estrogênico em descamação do endométrio. Para a retirada de progesterona sangramento ocorra, o endométrio deve primeiro ser proliferam pelo estrógeno endógeno ou exógeno. Progesterona hemorragia de privação ainda ocorre se a terapia com estrogênio é continuado após a progesterona é retirada. Só aumentou os níveis de estrogênio de 10 a hemorragia atraso progesterona retirada de 20 vezes. Progesterona sangramento de escape. Isso ocorre com uma proporção anormalmente elevada de progesterona ao estrogênio. Terapia com progesterona contínua sem resultados estrogênio adequadas em sangramento de duração variável como visto em uma dose baixa de sangramento estrogênio avanço. Este é o padrão de sangramento que pode ser visto com os métodos contraceptivos somente de progestina de longa duração, tais como Norplant e Depo-Provera e a pílula anticoncepcional de progesterona. Tratamento de hemorragia uterina disfuncional. A progesterona tem sido mostrado para ajudar a evitar o crescimento excessivo do endométrio, o que impede a hemorragia uterina disfuncional. Utilização do dilevonorgestrel, que liberta uma hormona sintética progesterona como para o útero. Isto reduz hemorragias durante prevenir a gravidez. O tratamento hormonal. Um curso de curta duração da terapia com estrogênio de alta dose é muitas vezes usado para parar o sangramento perigosamente pesado. Raramente medicamentos que param a produção de estrogênio e menstruação, tais como hormônios liberador de gonadotrofinas ou danazol usado. Estes medicamentos causam efeitos colaterais graves, mas são utilizados em casos especiais. Cirurgia, como dilatação e curtagem. DIC, para o alívio de curto prazo de hemorragias graves ou ablação endometrial para alívio de longo prazo de hemorragia. Em casos de sangramento uterino grave, transfusão de sangue pode ser usado para restaurar rapidamente o volume de sangue necessário antes de um tratamento a longo prazo é usado. Em casos de hemorragia uterina incontroláveis, o útero pode ser removido. Cirurgia opções de tratamento. A cirurgia é geralmente reservada para o tratamento de hemorragia uterina disfuncional que não pode ser controlada com medicação. Diagnóstico. O diagnóstico de sangramento uterino anormal é um diagnóstico feito por exclusão de útero ou patologia médica. O primeiro e mais importante passo no processo de diagnóstico é a obtenção de um exame físico e uma história clínica detalhada com um conhecimento profundo das características menstruais do paciente. Os esforços para quantificar a perda de sangue menstrual por pacientes e médicos têm sido mostrados para ser impreciso.
Aproximadamente metade das mulheres que relataram a perda de sangue menstrual excessivo, na realidade, não tem uma quantidade anormal de hemorragia. Tratamento: estrogênios. Nos casos em que o sangramento foi prolongado e há tecido insuficientes para a ação de progestina, a terapia de estrogênio é indicada para causar um rápido crescimento do endométrio. Uma outra ação do estrogênio é estimular a coagulação no nível capilar. Agentes progestacional. No período da adolescência e perimenopausa, não é incomum para as mulheres, quer deixar de ovular ou de ser incapaz de sustentar a função do corpo lúteo adequada. O dispositivo progestina intrauterino anticoncepcionais. Progesterona ou levonorgestrel pode ser entregue diretamente ao endométrio com dispositivos intrauterino contendo progesterona. Antifibrinolíticos. Antifibrinolítico drogas são potentes inibidores da fibrinólise e têm sido mostrados para reduzir a perda de sangue menstrual por tanto como 50%. Este tratamento é um último recurso para pacientes com problemas de coagulação.